Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Nesta sexta-feira à tarde, a conversa hoje é ao ar livre, nesse cenário exuberante do Parque da Cidadania em Teresina. Um parque ambiental localizado no centro da cidade, que tem uma área muito ampla, um verde muito bonito, onde as pessoas vêm realizar atividade física, vêm se divertir, inclusive fazer piquenique com as suas famílias. Eu estou gravando esse vídeo num horário de pouca circulação, quase nenhuma circulação, na verdade, no parque, e estou distante de todo mundo, isolado aqui no cantinho do parque, por isso não estou utilizando máscara. E o nosso tema da conversa de hoje é um ano de pandemia no Brasil. Dia 24 de fevereiro agora, essa semana, completou um ano do registro do primeiro caso de Covid-19 em território nacional. E eu queria conversar com vocês sobre o que foi feito nesse um ano para evitar o espalhamento do coronavírus em território nacional e proteger a nossa população. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E convido a você que está passando aqui pelo canal a se inscrever no nosso canal, comentar os nossos vídeos, compartilhar os nossos vídeos. O canal tem crescido bastante nos últimos meses e eu agradeço muito a você que está inscrito aqui no nosso canal. Pois é, gente, dia 24 de fevereiro agora de 2021 completou um ano do registro oficial do primeiro caso de Covid-19 em território nacional. O que foi feito ao longo desse um ano para minimizar o espalhamento do coronavírus em território nacional e proteger a população brasileira da Covid-19? Isso é que eu vou tentar conversar com vocês, mas antes disso eu queria mostrar dois trechos de dois vídeos que eu publiquei aqui no canal no dia 26 e no dia 28 de janeiro de 2020, fazendo alertas às autoridades do Brasil. Acompanha só aí. E o tema da conversa do PH de hoje é a epidemia que já está se transformando numa pandemia de coronavírus, aquele vírus que surgiu lá na China e que está rapidamente se espalhando pelo mundo inteiro. O vírus se alastra rapidamente, além da China, Japão, Singapura, Austrália, Nova Zelândia, França, Estados Unidos, Canadá, já tem registro dos primeiros casos. E essa epidemia, que nada mais é do que uma doença que aparece repentinamente e que seu número de casos é muito superior ao esperado, já começa a se espalhar por outros países, ganhando características de pandemia, ou seja, de uma epidemia mundial. É muito importante, portanto, que nossas autoridades comecem campanhas educativas no sentido de esclarecer a população com base em informes como esse da Sociedade Brasileira de Infectologia e comece a monitorar, inclusive, os nossos aeroportos para os primeiros casos detectados já sejam logo contidos para evitar o avanço epidemiológico da doença. E o tema da conversa do PH de hoje nada mais é do que a epidemia de coronavírus que está se alastrando muito rapidamente na China e os impactos que ela poderá trazer para a saúde e para a economia do Brasil. E só reforçar que é muito importante que o Ministério da Saúde inicie campanhas de esclarecimento, campanhas educativas da população de como prevenir o contato com esse vírus na sua possível chegada ao Brasil, bem como se adotar estratégias junto aos aeroportos, como sensores térmicos para medir a temperatura das pessoas que estão chegando e fazer inquéritos epidemiológicos no sentido de identificar o mais rápido possível quando o vírus chegar ao Brasil, já que a epidemia da China está se caracterizando como uma pandemia. Mas eu queria falar também a respeito do possível impacto econômico que essa epidemia de coronavírus pode trazer. É muito importante que o ministro Paulo Guedes, a essa altura, já comece a montar um plano de contingenciamento econômico para 2020. É muito importante, para finalizar, que o ministro da Economia anuncie um plano de contingenciamento para manter a expectativa de crescimento da economia em 2020. Vamos aguardar para ver se o ministro é proativo e se o ministério realmente está atento a essas situações. Então, como vocês podem ver, nos dias 26 e 28 de janeiro de 2020, nós que somos da área de microbiologia, imunologia, epidemiologia, já tínhamos uma compreensão de que aquela epidemia lá de Wuhan estava ganhando características de pandemia, porque já se espalhava pela Ásia, se espalhava pela Europa, Estados Unidos, e seria uma questão de tempo chegar ao Brasil.
Era necessário que, àquela altura, o governo entendesse a ameaça que estava por vir e estruturasse planos de ação, planos de contingenciamento de crise nas áreas epidemiológicas, na área da saúde, na área sanitária, que são áreas afins, na área da economia e na área da educação. Pouco ou quase nada foi feito de lá para cá e, pasmem, um ano depois, nós não temos um plano para enfrentar a pandemia de Covid-19. Isso fica claramente estampado no fato de que o Brasil está muito lentamente imunizando sua população, muito em função de que nós não temos simplesmente doses das vacinas, das várias vacinas que já estão sendo utilizadas pelo mundo afora. A Pfizer, por exemplo, conseguiu na semana passada o registro definitivo da sua vacina aqui no Brasil, mas o Brasil não tem sequer uma única dose da Pfizer para aplicar em um único brasileiro que seja. A Pfizer, em setembro do ano passado, ofereceu ao governo brasileiro 70 milhões de doses antecipadas, o governo não quis. Agora, depois da autorização definitiva, a Pfizer fez uma nova oferta de 100 milhões de doses e ainda assim o governo brasileiro está tateando, titubeando se adquire ou não as doses de uma vacina que já está sendo aplicada em Israel, no Reino Unido, na França, nos Estados Unidos, no Canadá e em tantos outros países. Esse é o cenário de um país que possui um governo que não está levando a sério a pandemia. Ontem, no dia em que o Brasil registrou a maior média de mortes em um único dia, o presidente faz uma live e diz que não tem comprovação científica de que a utilização de máscara faz algum efeito. Na verdade, o nosso presidente ele é um negacionista, ele está desde o início da pandemia negando sua importância, participou em março e abril do ano passado de aglomerações sem utilização de máscara, tem feito isso sistematicamente ao longo de 2020 e ao longo de 2021, se abraçou com um medicamento que não tem comprovação científica e que a própria Anvisa já afirmou que não tem efeito sobre a Covid-19, não adota a utilização de máscaras em espaços públicos quando há aglomeração de pessoas, e aliás ele provoca muita aglomeração de pessoas, diz que a máscara não tem efeito de proteção, não há comprovação científica disso, quando, ao contrário, há vários estudos que demonstram que a utilização de máscaras em espaços fechados, onde tem aglomeração de pessoas, minimiza a circulação do vírus, e agora anda pregando a adoção de um medicamento em spray que a própria Anvisa diz que não há nada de concreto em relação a isso. Me parece que, na verdade, o Bolsonaro quer encontrar alguma alternativa para o fracasso do seu governo em relação à pandemia que o coloque como um salvador da pátria em relação à pandemia de Covid-19. Isso está longe de acontecer. Ele tem substituído progressivamente seus ministros por generais, por militares, almirantes, brigadeiros, enfim, coronéis, e tem militarizado o seu governo. Nada contra os militares, mas eu acho que o militar é treinado para o exercício da sua atividade nos quartéis. Os militares eles têm uma outra formação e nós temos um militar especialista em logística no Ministério da Saúde que erra na logística, inclusive trocando os lotes de vacinas que são enviados para os estados da região norte. Então, essa é a tragédia brasileira. E nós estamos naturalizando as mortes por Covid-19. No início eu lembro muito bem quando era noticiado que 1.000 brasileiros morreram em 24 horas vítima da Covid-19, isso chocava a população. Agora, aparentemente, isso não choca mais porque todo dia são 1.000 mortos pela Covid-19. Isso está sendo, de certa forma, naturalizado e as pessoas não estão mais se chocando com isso. O Bolsonaro estrategicamente segurou a prorrogação do auxílio emergencial e deverá soltar o auxílio emergencial por mais 4 meses agora, exatamente para minimizar o impacto negativo na pandemia em relação à opinião pública, em relação à aprovação do seu governo. O cara é muito maquiavélico. Por quê? Todos os estudos e todas as projeções apontam para que as próximas 9 a 12 semanas aqui no Brasil serão bastante críticas em relação à pandemia de Covid-19. O quadro é alarmante, com colapso na saúde do Rio Grande do Sul, com colapso na saúde de Santa Catarina, de São Paulo, aqui do Piauí, do Ceará
Enfim, nós vamos enfrentar uma onda muito forte de Covid-19 espalhada por todos os estados, sincronizadas por todos os estados. E aí a preocupação qual é? É que lá na primeira onda o coronavírus estava se espalhando, agora não, ele já se espalhou. E essa segunda onda que está agora se materializando com muita força, inclusive com uma variante mais agressiva do ponto de vista de espalhamento, que é a variante do Amazonas, está sincronizada no país inteiro. Nós corremos o risco de colapsos nos sistemas de saúde de vários estados de forma simultânea. Isso vai ser um pandemônio no país. E é exatamente nesse momento que o pandemônio se avizinha que o governo vai massagear a população, principalmente mais carente, com o necessário auxílio emergencial, mas que nem deveria ter sofrido interrupção. O governo federal está jogando politicamente com a pandemia e isso é muito claro. E não importa se morrem 1.000, 2.000, 3.000 brasileiros por dia. As previsões do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington, que eu venho acompanhando já há 10 meses, dão conta que o Brasil até 1º de junho enfrentará momentos muito difíceis. Eu estou colocando aqui na descrição o link para que vocês possam acessar os dados de previsão por estado do Brasil e se resguardar. E aí é nesse momento que nós estamos tendo uma crise disseminada, sincronizada nos sistemas de saúde do Brasil, que gestores de capitais importantes do nosso país aparecem com a seguinte declaração. Acompanhe aí. Dê a sua contribuição, contribui com a sua família, com a sua cidade, com a sua vida, para que a gente salve a economia do município de Porto Alegre. Então parece brincadeira, né? Você querer priorizar a economia em detrimento da vida. Aqui em Teresina foi aprovado essa semana um projeto de lei municipal que torna a educação uma atividade essencial durante a pandemia. E o impacto disso, a consequência disso, qual é? É que se o prefeito ou o governador do estado decretar lockdown, como a educação foi considerada uma atividade essencial, a educação está autorizada a funcionar mesmo em lockdown. Pasmem! E eu fui muito criticado, inclusive, nas redes sociais, por ter criticado esse projeto de lei e ter me posicionado contra esse projeto de lei. As pessoas dizendo, como é que pode um professor ser contra a educação ser uma atividade essencial? Calma lá! A educação é uma atividade essencial em condições de normalidade, mas em condições de anormalidade, todas as essencialidades da educação caem por terra, porque a prioridade passa a ser preservar a maior quantidade possível de vidas. E numa situação de lockdown, é uma situação extrema, em que o Comitê Tecnológico e Científico recomenda ao governante paralisar tudo porque o sistema de saúde está entrando em colapso. Qual é o sentido de, num lockdown de uma semana que seja, as escolas continuarem a funcionar? Então esse é o cenário do Brasil. É o cenário que eu já falei inclusive aqui no canal, de que todo brasileiro se acha técnico de futebol, mas até aí tudo bem, porque ele opinar na escalação do time não vai repercutir na vida de ninguém. Mas agora todo brasileiro se acha epidemiologista, infectologista e pode opinar sobre a pandemia de Covid-19 sem conhecimento técnico para fazê-lo. Isso é muito grave, isso põe em risco a vida das pessoas. Nessa perspectiva, finalmente eu digo para vocês que o ex-presidente da Petrobras, quando foi demitido para o presidente da República colocar um general à frente da Petrobras e reduzir artificialmente o preço dos combustíveis, quando foi dar uma entrevista, colocou uma blusa com uma expressão que é típica do metrô londrino, Mind the Gap, que significa cuidado literalmente com o buraco. Quando um trem, um metrô está chegando numa plataforma em Londres, um som no sistema de alto-falante diz assim, Mind the Gap, please. Ou seja, tome cuidado com o vão, por favor. Tome cuidado com o buraco do metrô, por favor. Porque se você cair ali, o trem passa em cima. Aqui o buraco é outro. Aqui o buraco são covas rasas, onde os corpos de milhares de brasileiros estão sendo sepultados em função da atividade inexpressiva do governo durante a pandemia. Então foi uma atitude crítica do ex-presidente da Petrobras, que disse que a blusa foi uma coincidência, não tinha nada a ver, mas bem oportuna a recomendação de tomar cuidado com o buraco no qual Jair Messias Bolsonaro está jogando o nosso país durante a pandemia e no pós-pandemia. Penso eu que nós levaremos décadas
para nos recuperar do desgoverno que representa Jair Messias Bolsonaro. Essa é a minha opinião. Se você gostou dessa opinião e desse vídeo, dá a tua curtida, não deixa de compartilhar. Um forte abraço e até a próxima.